Se você tem duas letras que podem ser consoantes também, né? Mas às vezes pode ser uma vogal, que elas formam um único som, isso é chamado de dígrafo, tá? Então, o que é um dígrafo? O dígrafo, ele vai ser duas letras juntas ali, de mãos dadas, né? Que elas vão formar um único fonema, um único som. Então, olha quantos exemplos a gente tem. Nós temos o LH, que você coloca o A, o E, o I, lhá, lhe, li. Você não consegue fazer esse som lhá, 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 separado. Então, o L com o H, ele faz esse som único. Da mesma forma, o N com H, nha, nhê, nhi, nho, 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 é um som único. O N com H faz esse som, tá? O CH, ele faz um som sh, como se fosse um X, né? Chave, né? É um único fonema, é um único som. Então, o C, ele se perde totalmente, ele não vai mais ter aquele som de k, e ele vai virar sh, tá? Então, aí nós temos o SS. Então, por exemplo, posso. Esse SS, ele vai virar um único som, que é como se fosse um C cedilha, né? Um s, né? Então, posso, eu não digo som do S, porque o S no meio de vogais, ele tem som de Z, né? Por isso que eu disse um C cedilha, porque daí ele assume um único som, um único fonema, tá? Então, o dígrafo ele é um pouquinho mais complicado de entender, por quê? Eu vou explicar aqui nesses exemplos que eu coloquei. Olha só que interessante. O dígrafo, ele vai ser o encontro de duas letras que fazem um único som. Mas eu não posso, de forma nenhuma, englobar que aquela letra sempre será um dígrafo. Olha que interessante. Por que eu não posso fazer isso? Porque, às vezes, o G e o U, ele pode não ter apenas um som. Então, se eu disser G-U-E, eu digo G, G, Gui, certo? G, Gui é um único som. G, 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 Gui, tá? Então, nesse caso, ele é um dígrafo, tá? Mas, se eu dissesse, por exemplo, guá, eu não tenho um dígrafo, porque eu estou pronunciando o som do U, certo? Então, eu não posso colocar o G e o U como uma regra. Sempre que eu tiver o G e o U, eu terei um dígrafo. Isso não é uma afirmação verdadeira, porque eu posso ter a palavra Guaraná e esse U está sendo pronunciado. Ele tem ali o som dele presente na palavra guá, guá. Então, esse G e U, nesse caso, não será um dígrafo, tá bom? O Q e o U é a mesma coisa. O Q e o U, ele é um dígrafo em várias circunstâncias. Mas, por exemplo, se eu disser quinta, o Q está fazendo o som k, ki. Nesse caso, o Q e o U é um dígrafo. Mas se eu disser quarta, não. Porque daí, nesse caso, eu estou pronunciando o U. Quá, quá, quá. Então, daí, nesse caso, não é um dígrafo, tá? Então, eu quero que fique muito claro para você. Será um dígrafo apenas quando aquelas duas letras tiverem apenas um único som.